Bom, eu estou vendo pessoas novas aqui. Quero me apresentar. Eu sou o Lauro Noé. Então, se houver alguma chuva, alguma coisa aí, não se preocupem, eu sou da família Noé. Está tranquilo, aquietem-se. Não se preocupem. Estou vice-presidente da Valore, com muita alegria. E quero cumprimentar a todos, os palestrantes, todos que estão participando, por terem dedicado esses dias aqui para estar conosco, cooperando, recebendo e também dando daquilo que Deus tem dado a vocês. Temos encarado esse tempo como um tempo de muita importância e eu sei que também vai ser assim para vocês. Os nossos agradecimentos aos irmãos que vão cooperar com as palestras, por saírem dos seus lugares, por cooperarem assim com um coração mesmo para o reino de Deus. Então a diretoria da Valore aqui quer registrar os nossos agradecimentos, sinceros agradecimentos a todos vocês, tá? Muito obrigado. Eu quero de uma forma bem resumida e rápida, não falar exatamente da Valore, mas desses congressos e o que tem ocorrido nesses anos, afinal já estamos no 6º congresso. No início, Deus coloca no coração de alguns homens o desejo de se juntarem para criar um ambiente de ajuda mútua e cooperação entre os pequenos empresários. Isso começou quando começou a criar forma em 2004, e tentamos fazer e não foi possível, mas logo depois, com a ajuda de mais irmãos muito corajosos, por sinal, graças a Deus por isso, conseguimos fazer o primeiro congresso, se não me engano foi em 2013, em 3 meses apenas conseguimos juntar 80 pessoas, empresários que vieram de vários lugares, e surgiu então esse congresso, o primeiro congresso de empreendedores do reino. Foi algo que trouxe muita expectativa no nosso coração, inclusive por ter sido de uma maneira muito rápida, foi uma maneira vitoriosa, mas também houve uma pequena frustração, porque tivemos um pouco de dificuldade até de arcar com as finanças, né, com as despesas que havíamos, porque na verdade nós tínhamos ali um coração e um entendimento de que Deus queria que fizéssemos isso, e louvado seja o Senhor, porque Ele também honrou tudo isso. Chegamos ao 2º congresso um tanto frustrado com o número de participantes, imaginávamos muito mais. Após o primeiro havia-se um comentário e tínhamos fé, porque pelos comentários que vários irmãos haviam gostado tanto que diziam que iam trazer mais 3 cada um. E na verdade, quando chegou o período, também ficamos um pouco frustrados com o número de participantes, mas alegres com algumas coisas vividas por nós e por alguns outros. E mais uma vez saímos desse congresso, do 2º congresso, animados de novo, porque os comentários e os recados foram os dias maravilhosos de entendimento, e que eles trariam no próximo mais 3, e nós queremos de novo. Bom, chegamos ao 3º congresso, com mais uma pequena frustração. Dessa vez foi financeira, até para cobrir as despesas, porque não sei se vocês sabem, todo o nosso trabalho é doado. Nosso trabalho não há nenhuma remuneração, e inclusive os palestrantes, alguns até cooperam conosco a palestra, e alguns ainda deixam uma oferta ainda. Por isso vocês veem que isso é de Deus, né? Mas Deus nos surpreendeu de uma forma jamais imaginada. Um participante, aqui eu não quero usar nomes,
sem saber o que estava acontecendo, diz que o Senhor lhe disse um valor que deveria dar de oferta para Valorem. E essa oferta foi superior à necessidade, um milagre. E um pouco antes disso, numa reunião mais íntima da diretoria, havia uma dúvida na forma que nós estávamos fazendo e se deveríamos fazer como estava, se era em dois anos, ou se devíamos até parar um tempo por causa dessas situações. Surge um irmão, uma palavra profética com um irmão, que diz o seguinte: para que vocês saibam que o que vocês estão fazendo é de Deus, o prejuízo que der, nós não sabemos ainda o prejuízo, eu pago 50% sozinho desse prejuízo, e os demais a gente tira uma oferta e cobre. Pois bem, esse milagre novamente aconteceu, e vimos que a palavra nos acendeu de uma maneira graciosa. Isso foi importante, talvez um divisor de águas para a diretoria da Valorem, porque havia, de certo modo, 3 tentativas e 3 frustrações, embora tivesse testemunho tremendos a respeito disso, mas haviam algumas frustrações. Mas não se preocupe, ouvem até o final, por favor, não fiquem frustrados. Chegamos ao 4º congresso, com um número expressivo de participantes e com experiências a mais. Aí, louvado seja o Senhor, com um número expressivo de participantes e pessoas desejosas, cobriu-se toda a despesa, para que não houvesse mais frustração financeira, e alguns testemunhos de mudança de vida. Muito bom. Chegamos ao 5º congresso, mas, no intervalo do 4º para o 5º, o Senhor, através de um dos diretores, nos faz algumas perguntas importantes que foram necessárias, muitas reuniões para digerir tudo isso aí. Aonde queríamos chegar, qual era o nosso alvo de fato, o que responderíamos isso a respeito de Deus, perguntas tremendamente importantes. Mas enfim, chegamos a uma conclusão, até agora, que temos andado num rumo correto, e o Senhor tem nos mostrado e temos provado disso. A Valorem está no coração de Deus, o plano, o projeto, temos crido e temos tido ânimo para tocar isso, e outras pessoas também estão junto conosco. Bom, hoje estamos iniciando o 6º congresso. Para nós, uma grande vitória, uma satisfação, uma alegria, contar nesse caminho todo com pessoas, homens de Deus, empresários também bem-sucedidos, muitos empresários mal-sucedidos, mas que têm a esperança na palavra de Deus e no testemunho de que, quando está debaixo da direção de Deus, na dependência de Deus, e quando crê que esse negócio está diante do Senhor, não há esse tipo de frustração. Deus pode fazer uma reviravolta, e isso nós temos alguns casos e testemunhos desse tipo. Louvado seja o Senhor. Estamos agora um pouco mais maduros e compreendendo bastante, ou um pouco mais, o nosso papel como Valorem, que nós queremos expressar nesses dias aqui. Temos alguns multiplicadores e alguns casos como testemunho, de que primeiro que vale a pena ouvir o Senhor, vale a pena conhecer o nosso papel, onde o Senhor quer que atuemos, onde o Senhor quer que possamos agir em nome dEle, como empresário, isso no nosso coração. Temos testemunhas a respeito disso, e não é um testemunho pequeno, não, é algo realmente grandioso do Senhor. E além disso, temos tido pessoas bem próximas e comprometidas, junto conosco, a não deixar que isso acabe, que o que temos Cristo e visto, e que esta cooperação que temos feito e recebido também, tem sido de grande importância para o reino de Deus, não somente para a nossa empresa, para o nosso negócio, mas principalmente para o reino de Deus. Eu quero, assim, oficialmente dizer que estamos abrindo, sim, está aberto
o 6º Congresso Empreendedores do Reino, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar o nosso diretor executivo, Júnior. Para quem não sabia quem é o Júnior, essa pessoa simpática aqui. Companheiro. Obrigado. Quando o Lauro fala essa frase, está aberto oficialmente o Congresso da Valorem, é uma emoção, é uma alegria para a gente, porque para a gente que está nos bastidores do Congresso, do evento, o Congresso começou lá em janeiro. Eu creio que nesses meses de oração, de definição de tema, de planejamento, de contratar hotel, tudo isso, de falar com quase todos aqui, eu creio que praticamente todos aqui, nós trocamos algum tipo de mensagem. Então, ao longo desse tempo, a gente já está vivendo o Congresso, né? Naquela expectativa do que o Senhor quer trazer para a gente nesse tempo aqui. E quando Ele fala isso, está aberto, então chegou a hora, né? E a gente fica muito feliz. Quero agradecer demais pela presença de vocês, dar os parabéns porque vocês chegaram. A gente sabe dos desafios que cada um aqui teve para estar aqui, né? A gente acompanhou as histórias de alguns, a gente sabe que conciliar as agendas para estar aqui não é fácil. Tem a questão financeira, tem gente aqui vindo dos Estados Unidos, tem gente de Porto Alegre, de Teixeira, de Freitas, se não me engano tinha 24 cidades representadas aí, gente do Paraguai, Cascavel. A gente sabe que não é barato, a gente sabe que é difícil a gente parar, né? A gente está aqui numa quinta-feira à noite, muitos têm empresas, deixa isso para lá, deixa parado um tempo, a gente sabe o desafio que é, a gente sabe a batalha espiritual que acontece para nos atrapalhar a chegar aqui. Hoje tinha um irmão saindo de Pádua, passou um zap, meu irmão, estou saindo agora, de noite a gente está aí. Eu falei, se o Senhor permitir. Passou 10 minutos, meu irmão, vai ficar para amanhã, meu carro ferveu aqui, eu tive que parar e vai ficar para amanhã. Eric Couto, né, ia chegar aqui, ontem teve que internou a esposa, está passando mal, teve que cancelar. Mas glória a Deus, vocês chegaram, né? Nós chegamos. Glória a Deus, a gente está muito feliz com isso. O Lauro já falou um pouquinho sobre essa história dos empreendedores, da Valorem, e eu queria falar mais um pouquinho, porque eu creio assim, tem muita gente que está aqui pela primeira vez, né, que não acompanhou essa história que o Lauro contou aqui. E talvez você esteja perguntando, né, pô, que negócio é esse de Valorem? Né, que eu estou fazendo aqui? Alguém te convidou, alguém pagou para você vir aqui? E talvez você esteja meio perdido, né, sem saber o que vai acontecer nesses próximos dias. Então, eu queria, assim, alinhar as nossas expectativas, né, o que a gente planejou e o que você poderá encontrar, que são as expectativas mínimas, porque Deus faz muito além do que aquilo que a gente planejou, daquilo que a gente pensou. A Valorem, deixa eu pegar o passador aqui, ela tem uma missão que foi ficando mais clara para a gente ao longo desses anos que o Lauro comentou aqui, e a nossa missão é cooperar com o empreendedor cristão na compreensão da sua identidade e do seu chamado para expressar o reino de Deus aqui na terra. Enquanto você está digerindo essa frase aí, né, a gente está falando praticamente de duas coisas, de identidade e de propósito. E por que isso é importante? Por que esse papel da Valorem é importante? A gente foi descobrir ao longo desses 6 anos, 7 anos, que a gente faz esse evento, que por incrível que pareça, mais de 90% dos empreendedores cristãos não têm uma visão clara de quem eles são, ou seja, da sua identidade e do chamado de Deus, que Deus tem para a vida dele. A gente vê assim que muitos empreendedores vive aquela vida dicotômica, né? Ele vive aquele extremo da vida espiritual e da vida profissional, como se fossem coisas totalmente separadas. A gente falou disso ano passado aqui. E esse empreendedor cristão, ele fica tentando se equilibrar, né, entre a vida profissional
e a vida espiritual. Se ele puxa para a vida espiritual, ele deixa de ser um bom profissional. Se ele investe muito na vida profissional, ele deixa de ser um bom crente, porque ele não consegue mais frequentar todas as reuniões da igreja dele, ele não consegue participar de todos os eventos, e ele trabalha com aquele peso, trabalha com aquela consciência pesada, porque ele não consegue ter sucesso, ter um bom desempenho nessa gangorra dessa vida segmentada. E a gente tem entendido que é justamente o contrário, né? Deus nos deu talentos, Deus colocou nos capacitou com essa visão empreendedora, e isso é um grande privilégio. O empreendedor é aquele que vê oportunidades onde as pessoas só estão vendo problemas. Ele vê soluções onde ninguém está vendo. E isso é uma característica dada por Deus para cada um de nós. Só que Deus chamou a cada um de nós para fazer isso com um propósito, né? E Deus nos vê como empreendedores do reino. Ele nos vê com um propósito específico de expressar o amor de Deus aqui na terra. Então, a gente foi vendo que a maioria das pessoas que se dizem cristãos, seja evangélicos, católicos, mas que professam a fé cristã, não tem uma clareza de quem eles são na ótica de Deus. Né? Ele vê como, eu sou um empresário crente, eu sou um crente, um profissional crente, mas ele não vê que é justamente através da sua atividade profissional que ele tem uma grande oportunidade de expressar o reino de Deus. Então é aí que a Valore entra. E como é que a gente faz esse papel? Como é que a gente cumpre essa missão? Basicamente, a gente faz eventos como esse aqui, né? que é um evento anual, e junta a turma toda. Né? Ao longo do ano, a gente faz algumas palestras, que a gente chama de encontros de valor, em algumas cidades, com 40, 50, 120 pessoas, como foi lá em Teixeira de Freitas. E aí a gente sempre traz um conteúdo de valor, mas sempre passando essa visão, né, de ter o trabalho como algo dado por Deus, com o propósito de expressar o reino de Deus aqui na terra. Funciona mais ou menos assim, quer ver? Deixa eu chamar aqui, vem cá, João. João está aqui, vem cá, Dag. Jean, o que acontece aqui nesses dias, deixa eu tentar ilustrar aqui para vocês entenderem. Está aqui o João, que é de Goiânia, estou conhecendo hoje, é um dos nossos palestrantes. O Dag já é mais conhecido da galera, e o Jean, que é lá de Porto Alegre. Os três não se conhecem, estão se conhecendo hoje. Aí vem para um evento desse aqui. Só que Deus parece que Ele gosta daquele negócio de quebra-cabeças, sabe? Que tem as pecinhas, que separadas não valem muita coisa, mas quando elas se conectam, ela forma algo que tem sentido. Então, assim, o princípio disso que eu estou falando é onde tiver 2 ou 3, como diz meu filho, ou mais, né, papai? Onde tem 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, funciona assim. Está aqui os 3, vem para cá, de repente, no intervalo ali, eles começam a conversar, ou em um seminário, e aí o João fala o seguinte: olha, Deus colocou uma visão no meu coração, um desejo, uma ideia de levar um projeto lá para a minha cidade, assim, e conta a visão que Deus deu para ele. Aí o Jean fala assim: rapaz, que interessante, há uns anos atrás, nós fizemos isso lá na minha cidade. Pô, eu posso te ajudar com essa ideia para você amadurecer o que você está pensando. Aí o Dag fala assim: poxa, eu tenho um dinheirinho guardado. Não foi de propósito, não. Vem cá, Dag. O Dag fala assim: olha, Deus colocou um recurso aqui, que é dele, né, que é do Senhor, e eu sou mordomo desse recurso, e ele falou para mim que era para investir num projeto parecido com o que você está falando. Aí Jesus, ele faz assim, ó, bota aqui, ele está aqui no meio, bota a mão aqui, bota aqui assim, Jesus está entre, fecha aí, eu sou Jesus. E Jesus fica assim, eu fico imaginando ele ouvindo a conversa, ele falando que precisa, ele falando que já fez, esse aqui falou que tem dinheiro.
Aí Jesus fica lá assim pensando, né? E aí, querido, nós aprendemos que quando tem 2 ou 3 reunidos, ele está entre, e aí ele ordena a bênção. Ele ordena no sentido de colocar em ordem. Sabe como é que é? Aí ele fala assim: ô João, então é o seguinte, cara, gruda nesse cara aqui, porque ele vai te passar a informação que você precisa, e aí ele vai te abençoar lá na sua cidade. Jean, colabore com esse cara, que eu tenho um plano para ir lá na cidade dele. Dag, botei aquela grana na sua mão, você lembra? Deixa eles amadurecer o projeto deles aqui, e na hora que estiver no ponto, cara, abençoa ele, porque eu tenho um propósito lá na cidade dele. É assim, meus queridos, que funciona. Obrigado, galera, pode sentar lá. É isso que acontece quando empreendedores do reino se encontram, se conectam com o propósito de buscar o Senhor e de entender o que Ele quer, qual a vontade dEle. E aí que surgem coisas incríveis, que nós vamos ouvir alguns testemunhos aí durante o congresso. Vocês vão poder ver famílias inteiras que se mudaram de uma cidade para outra, de um país para outro, negócio que estava quebrado e hoje está prosperando. Tem muita história para contar nesses anos. Qual que é o papel da Valore? Juntar essa turma, proporcionar esse ambiente de cooperação, esse ambiente de compartilhar daquilo que Deus tem feito, né? E junto, nesse momento, passar essa questão de identidade e de propósito, porque sem propósito a vida não faz sentido, né? E é isso que a gente vai falar no 6º Congresso. O 6º Congresso, já estamos falando demais aqui, esse ano a gente escolheu o tema ajustando o foco. E esse tema, eu estava falando agora aqui, a gente estava orando, desde que a gente começou a refletir sobre isso e convidar os palestrantes, Deus vem fazendo vários ajustes na nossa vida. A palavra ajustar, ela significa arrumar, endireitar, consertar, um monte de coisa. E a palavra foco é aquilo que é o centro, o ponto de convergência, aquilo que é o coração, o cerne, aquilo que é o mais importante. Então, quando a gente fala ajustando o foco, a gente pensa assim que todos nós temos algo importante para ser ajustado, para ser consertado, para ser colocado no seu devido lugar de importância. Todos nós temos algo para ajustar, seja no aspecto profissional, no aspecto familiar, no aspecto espiritual, todos nós temos alguma coisa para ajustar. Se tem alguém aqui que fala assim, eu não tenho nada para ajustar, eu estou 100%. Talvez esse é o que mais precisa de ajustes. Ou vai ser arrebatado. Ou já está no ponto de partir. Quando a gente fala de ajustar o foco, a primeira imagem que vem na cabeça é o quê? Vocês lembram? O que vocês me dizem? A primeira imagem que me veio à mente, já que ninguém falou nada, é essa aqui, ó. Todo mundo já fez exame de vista, certo? A gente senta lá na cadeira, o doutor coloca aquilo ali na cara da gente, aí ele coloca aquele painel com as letrinhas, não é isso? E aí ele começa a falar, o que você está lendo lá? Aí a gente começa lá de cima, aí está fácil, T, Q, H, J, aí ele vai descendo, vai falando, e chega uma hora que você começa a piscar os olhos, né? E aí ele começa a mexer nas lentes, para ajustar o foco. E aí as coisas começam a fazer sentido, começam a enxergar. Não é assim que acontece? Queridos, a coisa mais fácil que tem no dia a dia nosso é perder o foco. Existem muitas distrações, existem muitas ideias que chegam, muitas oportunidades que acontecem, e de repente a gente embarca, e aí você começa a ficar com a vista embaçada, você começa a ter problemas, você não sabe o que está acontecendo. Quando você vai parar para pensar, você perdeu o foco daquilo que Deus te deu para fazer. Perder o foco é fácil demais. E o problema é o seguinte, muita gente já perdeu o foco há muito tempo e não consegue perceber que perdeu o foco. Não consegue perceber que não está enxergando direito. Eu lembro quando eu era pequeno que o meu problema
astigmatismo e hipermetropia. Então, toda vez que eu ia no oftalmologista, o meu grau aumentava um pouquinho. O meu problema ele era progressivo, né? Até chegar a uma idade que parece que estabilizou. Mas eu lembro que meus pais me levavam a cada 6 meses, a cada ano, e toda vez que eu ia, eu achava que eu não tinha mais problema nenhum, que estava enxergando bem. E aí o doutor falava, vai ter que aumentar um pouquinho seu grau, vai ter que aumentar. Então eu não percebia que eu estava com o foco desajustado. Mas quando ele mexia nas lentes e ajustava o foco, aí a coisa ficava melhor. Queridos, eu não sei como é que vocês estão chegando aqui, mas eu sei que nós deixamos de enxergar muitas coisas importantes quando a gente não está com o foco ajustado. Eu não sei se você está chegando aqui com a visão embaçada sobre coisas muito importantes, se você já está chegando aqui com clareza sobre essas coisas, mas só enxerga as coisas que estão muito óbvias, e as coisas que não estão tão claras assim, você não consegue ler. Eu não sei como é que você está chegando aqui, mas o fato é que a palavra ensina que, como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu companheiro. E assim como o doutor lá ajusta as lentes para que a gente enxergue melhor, nós temos vários irmãos que são autoridade naquele assunto que vai compartilhar, que vai poder cooperar com cada um de nós, ajustando a nossa visão sobre vários temas. Amém? Por exemplo, talvez você não está enxergando muito bem qual é a sua vocação. Esse tema é importantíssimo. É um tema difícil a gente entender de fato qual é a nossa vocação. Quando a gente não entendeu qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação, a vida não tem sentido, não tem propósito. E quando junta várias pessoas que não têm propósito, a gente vira uma igreja sem propósito. Uma igreja que não é eficiente, que não trabalha, não expressa o reino de Deus na terra, porque ela está sem visão, sem propósito, sem sentido. Talvez você já descobriu qual é a sua vocação, mas está com o foco na provisão e não na visão. Sabe aquela história que você fala assim, eu tenho uma ideia fantástica, mas eu não tenho dinheiro. Ou no dia que eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso, aquilo e aquilo. Queridos, a palavra fala que o povo perece, não é por falta de dinheiro, não. É por falta de conhecimento, falta da visão. E quando você tem a visão correta, os recursos aparecem. Talvez você já tenha uma ideia, queira começar um negócio, mas você é jovem, não sabe por onde começar. Talvez você precise de uma boa referência, né? Alguns atalhos, alguém que já foi lá e fez, pode compartilhar com você a experiência dele. Talvez você já tenha um negócio, já venha trabalhando há algum tempo, mas esse negócio precisa ajustar o foco dele. Sabe por quê, queridos? A gente trabalha, às vezes, no piloto automático. A gente se envolve no operacional demais e não para pensar estrategicamente, você não percebe o que está acontecendo à sua volta. O mercado está mudando e você está focando para dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Então, é hora de você parar, de vez em quando a gente precisa parar e olhar as oportunidades, as ameaças, as fraquezas, né, o potencial, a coisa boa que o seu negócio tem para investir. Eu ouvi uma frase recentemente que falava assim, quem segue pegadas encontra urso. Né? Às vezes você está procurando seguir o que os outros estão fazendo, né? Só que quem vai seguindo os outros, chega lá na frente, costuma se dar mal. Se você pensasse em trilhar um caminho novo, algo que ninguém fez, a inovação pode ser a saída para o seu negócio. Marketing digital já faz parte do dia a dia de vocês? Vocês já ouviram falar daquela frase assim, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Todo mundo sabe essa frase. E aí vocês me permitam abrir um parênteses aqui para contar o que está acontecendo agora aqui, bem próximo da gente. Eu tenho um tio Francisco, 73 anos. Sempre torrou café lá em Manhuaçu, Minas Gerais, e vendeu café de porta em porta, as pessoas iam na porta dele para comprar o café do seu Chiquinho. Recentemente, o neto dele, o Eduardo, de 16 anos,
conversando com o avô, falou assim: vô, esse negócio aí você tinha que estar na internet, tinha que ter um Instagram, tinha que ter Facebook. É lógico que o vovô nem sabia direito o que era isso. O Eduardo pegou um caderninho, desenhou o símbolozinho do Instagram, criou um perfil do café do seu Chiquinho e fez essa foto aqui. Eu ensinando meu avô a mexer no Instagram do negócio dele. Siga lá, galera. Olha o caderninho ali, com os símbolos do Instagram. Sabe o que aconteceu? Essa foto aqui viralizou na internet. As pessoas começaram a espalhar isso para lá e para cá. E o que aconteceu é que o site do Terra entrou em contato com o Eduardo e fez uma entrevista com ele e publicou isso aqui no site do Terra. Depois o pessoal da Pequenas Empresas, Grandes Negócios chamou o Eduardo. O pessoal do G1, amanhã ele vai estar na CBN, vai chamar ele para fazer entrevista. E depois ele vai para o É de Casa. Vai lá para o É de Casa para dar a entrevista dele. O perfil do seu Chiquinho, que não tinha seguidor nenhum, 24.600 seguidores. Titi Chiquinho está feliz da vida, vendendo café para o Brasil inteiro. As pessoas compram porque se apaixonou com a história lá do vovô Chiquinho e do netinho ensinando ele a mexer no Instagram. E aí, o Eduardo está aqui, está ali fora, cadê ele? Aquele aqui, fica em pé, Dudu. Aí, ó, olha o menino aí. Eduardo é filho do Marquinho e da Alexandra, que está servindo a gente ali na recepção. Só que o Eduardo não é bobo e colocou lá, ó, revenda em Vitória. Olha lá. Quem quiser comprar o café do seu Chiquinho, tem o Eduardo aqui em Vitória, inclusive tem aí, Edu. Aí. É empreendedor, rapaz. Estou voltando aqui. O café é bom. Uma imagem vale muito mais do que 1.000 palavras, né? Muito mais. Ali está valendo muito mais do que isso. Então, queridos, esse tema é bem interessante para a gente pensar, né? E se você usasse o seu talento e o potencial empreendedor que Deus te deu para atuar nas causas humanitárias? Você já pensou nisso? Você vê essa questão de imigrantes que a gente vê aí, a gente está com um problema sério aqui de Venezuela, a gente vê isso como problema ou como oportunidade? Você tem clareza que o sobrenatural é seu parceiro? Às vezes a gente esquece disso no nosso dia a dia, né? Lembra da história daqueles 12 espias, que Moisés chama os camaradas e fala assim: ó, vocês vão lá espiar a terra que eu vou dar para vocês. Eles vão lá, vê que a terra é boa, tem frutos gigantes, terra fantástica, né? Só que eles voltam e dos 12, 10 falam: ó, a terra é boa pra caramba mesmo, mas tem uns gigantes lá, ó, tem chance não. Era melhor a gente ter ficado escravo lá no Egito do que chegar aqui e morrer na mão desses caras. E 2 olharam para a oportunidade e falaram assim: olha, a terra é boa, lá tem gigantes, mas se Deus está com a gente vai entrar lá e vai conquistar a terra. Eles tinham a visão clara de que Deus é o parceiro, que o sobrenatural está ao nosso favor. Ricardo, naquela foto ali você ficou com a cara de mordomo, né, rapaz? Olha lá. É o café do seu Chiquinho. Queridos, Deus tem prazer em abençoar aqueles que são mordomos fiéis, aqueles que são multiplicadores de bênçãos. Amém? E aqui, talvez você está aqui acompanhando o seu marido. Amanhã a gente abriu para as outras esposas, inclusive, se você que está aqui inscrito quiser trazer a sua esposa amanhã para assistir esse seminário, está aberto. Tá joia, queridos? Está franqueado isso aqui. As duas me chamaram a atenção agora aqui que o tema não é esse. Não é a esposa empreendedora. É a esposa de um marido empreendedor. Agora, cá para nós. A esposa de um marido empreendedor acaba sendo muito empreendedora também, né? E vocês não têm noção, vocês esposas,
da importância da vida de vocês na nossa vida, no aspecto profissional. Uma esposa que tem uma visão empreendedora, ela coopera demais com o marido, com o ministério, com o chamado dele. Por outro lado, a esposa que não tem, ela vai achar que você está trabalhando demais, que você não tem tempo para a família, ela não entende aquilo que a gente está passando. Que bom que vocês vieram, esposas. Que bom que venham mais esposas amanhã para abrir, para ter maior clareza sobre esse assunto. Talvez você chegou aqui bem desanimado, né? Sem esperança, com tudo que está acontecendo, e o testemunho de um mordomo do reino pode te inspirar a caminhar, né? Vai estar com a gente amanhã. Bom, queridos, eu queria falar também de um outro aspecto da palavra ajustar, que é o sinônimo de ajustar, que é tornar justo. E aí a gente volta lá no exame de vista e pensa o seguinte: imagina você sentado naquela cadeira com aquele aparelho no olho, e aí sem serviço, mal intencionado, vai lá sem o doutor ver e troca a imagem e coloca uma imagem igual essa daqui para ser projetada lá na parede. Imagina isso. Aí chega o doutor, coloca o aparelho em você, está de costas para a imagem, liga lá o projetor e fala com você: e aí, o que você está vendo aí? Aí você está meio embaçado, doutor. E ele fica lá, troca a lente, e aí, melhorou? Não, tá difícil, não estou enxergando não. E ele vai mexendo com aquilo, vai mexendo. Rapaz, mas o seu grau está ruim demais, não está conseguindo ver. Doutor, está tudo embaçado. E ele vai ficar horas ali, tentando ajustar o seu foco, mas não vai conseguir. Por quê? Porque a imagem é que está com o problema. E não vai ser justo nem com você, porque o problema não está na sua visão. Não vai ser justo com o doutor, porque ele está fazendo o trabalho dele tentando corrigir. O problema está na imagem. E aí, queridos, Gênesis 1:26 fala que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Eu imagino que Deus, quando fez o homem e colocou a sua imagem, ele tinha o desejo, o propósito de se expressar, de expressar os seus atributos através do homem aqui na terra. Deus tinha esse desejo de que quando alguém olhasse para aquela criatura chamada homem, visse o Criador. Você já parou para pensar nisso? Que você e eu fomos feitos à imagem de Deus? Eu não gosto de falar aquele negócio que o pregador fala assim: fala para quem está do lado, né? Você é a imagem de Deus. Ou então, fala, eu sou a imagem de Deus. Eu não gosto desse negócio, mas pensa um pouquinho. Você foi criado à imagem de Deus, com os atributos de Deus. E aí entrou um capeta que não tinha o que fazer e mal intencionado, foi dar a ideia errada, e aí entrou a desobediência, entrou o pecado. E aquela imagem fantástica que Deus tinha feito, ficou corrompida, ficou estragada. O homem deixou de expressar os atributos de Deus e passou a expressar os atributos do homem caído. De forma que quando a gente olha para o homem hoje, a gente está vendo isso aqui, ó. Outras características totalmente contrárias daquela para a qual Deus nos criou. E aí Deus, que nunca desistiu do propósito dele, graças a Deus, enviou Jesus aqui na terra, na forma humana, e a palavra fala que ele é a imagem do Deus invisível. Deus manda Jesus aqui para nos mostrar qual é o padrão da imagem perfeita. E fala que a gente deve ser semelhante a Jesus. E esse Jesus, a palavra fala que ele nos justifica. Justifica significa tornar justo, ou seja, ajustar. E em Jesus a nossa imagem passa a ser a imagem dele, ou a imagem dele passa a estar em nós. E aí a gente volta a expressar os atributos de Deus aqui na terra. Então, queridos, não adianta nada a gente ficar aqui tentando ajustar o foco, a visão, isso é muito importante, mas se a imagem estiver estragada, a gente não chega a lugar nenhum. Nosso desejo é que
nesse tempo aqui, nesses dias, a gente esteja refletindo sobre tudo isso. Como é a nossa, o que nós estamos expressando? Quem olha para nós aqui está vendo o quê? A gente estava falando agora há pouco dessa situação do Brasil, o que nós estamos vivendo, o caos moral. A gente está diante de uma oportunidade de eleições, e a gente assiste tudo isso de forma passiva, ou reclamando, falando que não tem jeito, falando que tem homens lá que são isso, que são aquilo, mas a gente não se vê como a imagem de Deus aqui na terra. A gente não se vê como atores principais desse teatro que está aí. A gente é só um espectador. E a gente vai orar daqui a pouco sobre isso. Mas eu queria, para encerrar já esse tempo aqui, ler esses versículos aqui com vocês. Vocês estão enxergando? Ou está precisando ajustar o grau aí? Dá para ler? Deus, vamos ler comigo aqui? Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo o que é feito, escondido, e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade, e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor, e a nós como vossos servos, por amor a Deus. Queridos, me permitam tentar ilustrar esse versículo aqui, para a gente sair daqui pensando nisso. Essa imagem aqui, ela representa... Passa para cá. Essa imagem aqui representa as pessoas que estão aí no mundo, expressando a imagem delas mesmas. Tem umas aqui que estão com um sorrisinho meio amarelo, mas isso aqui expressa as pessoas que estão buscando crescer, aparecer, se mostrar para o mercado, né? Estão investindo na sua própria imagem. E a palavra está falando que Deus nos deu uma tarefa de levar o evangelho de Cristo para esses que estão ao nosso redor. Só que às vezes a gente também está preocupado com a nossa própria imagem, com o nosso próprio crescimento, com o nosso próprio desenvolvimento, e aí a gente se mistura no meio deles e acaba sendo um com eles, e aí a gente não se mistura com nada errado, a gente tem a forma correta de agir, e isso é muito bom, e aí eles passam a ter uma imagem boa a nosso respeito. Mas, queridos, se a gente não expressar de maneira clara, né, o evangelho de Cristo, todos eles aqui vão se perder. Se eles ficarem olhando para a minha imagem de gente boa, todos vão se perder. Então, queridos, a palavra está ensinando para a gente aqui, que enquanto eu estiver preocupado com a minha imagem, eu sou parecido com eles aqui. E a solução para isso é o quê? Quanto mais eu me aproximo da luz, da verdadeira luz que é Cristo, menos a minha imagem está sendo vista. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, menos eu estou aparecendo. E quanto mais eu me assemelho com a imagem de Jesus, mais eles vão ver a imagem de Cristo. Tipo assim, a imagem de Cristo é que vai fazer diferença na vida deles. A expressão de Cristo, a expressão do amor, do perdão, da misericórdia. E é para isso que nós somos chamados, a usar os nossos talentos, as nossas habilidades, para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos?
Que esse tempo seja fantástico na vida de vocês, seja um tempo de divisão de águas, né? De tornar a sua visão clara para as oportunidades que o Senhor tem te dado. Oportunidade de expressar, de ser a expressão viva de Deus aqui na terra. Amém? Quero chamar o Henrique Lobo para orar pela gente. Glória a Deus. Vem cá, Henrique. O Henrique vai compartilhar. Amém. Eu vou pedir o Henrique para estar orando. Por esse tempo, ele vai compartilhar uma palavra enquanto a gente troca aqui também. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graça por essa noite, ó Deus, por esse congresso, por nós estarmos reunidos Deus, neste lugar e possamos, ó Deus, cada dia focar o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida, em nossa história, que nós possamos fazer histórias, Deus, uma geração eleita, separada, amada, transformada, lavada e remida no sangue de Jesus, e que a graça do Senhor, Deus, seja sobre cada um de nós, Deus. Que nós possa abrir os nossos olhos espirituais, Deus, nessa noite, nesses momentos, nesses 3 dias que vamos ficar aqui, tendo entendimento do que o Senhor tem para nós. Que a graça do Senhor seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não, está aqui. Obrigado. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, tem sido vista claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Romanos 1, 20. Cada um tem um chamado. Em 1988, eu formei para agronomia na Universidade Federal de Viçosa, passei no mestrado de doenças de plantas, de fitopatologia. Eu estava muito feliz, de 32 candidatos de toda a América Latina, foi escolhido 12, eu era um dos 12. E eu queria aquela direção. E lá na universidade nós tínhamos um grupo que gostava de orar juntos. Cada um tinha uma igreja. E naqueles dias nós estávamos em 7 orando, e levaram um homem lá de oração. E aquele homem resolveu orar para cada um de nós. E quando ele foi orar para mim, Deus o tomou e falou comigo assim: mandei eu tu fazer este concurso? Eu te coloquei lá para que os homens possam saber que eu sou o Senhor teu Deus. Vá estudar os rios, os oceanos e as florestas, e eu te levarei por toda a terra. Eu abandonei aquele mestrado, fui para Belo Horizonte, fiz o mestrado, a pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental e me especializei em hidrogeologia. E nesses 30 anos, eu tenho andado toda a terra. Eu já estudei todos os oceanos da terra. Eu já estudei todas as florestas tropicais da terra. E os rios, de 72 rios bacias hidrográficos em toda a terra. De 54 nações. Esse é o Deus que fala e que cumpre. Quando você tem propósito, quando você vai na escola, aprende ABCD, mas o Espírito Santo, o vocabulário é diferente, é obedecer. Então a gente tem que aprender a obedecer à voz do Espírito. Quem comanda o clima na Terra é o Sol e o mar, porque 71% da superfície da Terra é coberto de oceano. Não são as florestas. As florestas, elas têm a diversidade, a história da diversidade. 71% da terra são de oceanos. Então, a terra tinha uma porção seca e uma porção de água. Deus chamou Noé.
Constrói uma arca, Noé. Deus falou com ele uma vez, constrói uma arca, Noé. E Noé construiu uma arca. Já pensou? Você vai chegar lá no céu e vai falar assim: Abraão, como é que era para ser pai da fé? Como é que era esse negócio de fé? Crer. Noé, como é que Deus falou com você uma vez e você construiu uma arca? Aí Noé vai perguntar para você assim: e aqui, como é que é viver com o Espírito Santo todo dia? Você dormir com ele, acordar com ele, almoçar com ele, tomar café com ele, andar com ele e trabalhar com ele. E o que você vai falar para ele? Que o Espírito Santo é que vai te dar discernimento, é que vai te dar sabedoria, é que vai te dar humildade, que vai te dar serenidade de espírito, que você vai ter propósito nos seus negócios, no que Deus te chamou. Era uma porção seca e uma porção de água. E eu perguntava para Deus assim: Deus, como é que o Senhor dividiu esse negócio? O que passou aqui? Um cometa? Passou um planeta? Passou um meteoro? Como é que o Senhor fez? E nos 12 últimos anos, andando em todos, atravessando as montanhas da terra, as cordilheiras da terra, Deus tem mostrado, Ele diminuiu a intensidade solar. Quando você diminui a intensidade solar, o magma fica tão agitado no centro da terra, que existia o magma, o basalto, uma camada de água e o granito, e nós moramos em cima do granito. E quando Noé construiu a arca, a intensidade solar diminuiu, o magma ficou agitado, esquentou o basalto que ferveu a água, e a água rasgou o granito e deu um tiro de mais de 20 quilômetros aqui na atmosfera. E durou 375 dias o dilúvio, não foi 40 dias e 40 noites, e rasgou o granito, e a separação dos continentes foi assim, pá, de uma vez. Não foi assim, foi de uma vez, e formou as grandes montanhas na terra. E agora estamos vivendo novamente essa baixa intensidade solar, que começou em dezembro de 2017, e vai durar por 2 ciclos, por 22 anos. Em 1890, os italianos e os alemães vieram morar no Brasil porque passaram fome na Europa. Foi um ciclo solar de baixa intensidade. E agora vamos viver isso para frente também, essa baixa intensidade solar. E a temporada de vulcões e de terremotos vão começar muito mais na Terra. E assim separou as placas tectônicas na Terra. Aqui, quando eu atravessei o Tibete, atravessei o Himalaia da Índia, da China para o Tibete. Aqui, quando eu atravessei as cordilheiras dos Andes no Peru e no Chile. Aqui, quando eu atravessei as montanhas rochosas no Alasca, aqui as montanhas azuis da Austrália, aqui os Alpes entre a Itália, a Suíça e a França, e aqui as montanhas da Etiópia. Deus me levou todas nessas montanhas em toda a terra, para mostrar como Ele fez. Ele está no comando de toda a história da humanidade. Ele comanda todas as coisas. 21% de 29% de continente e 71% de oceano. Aqui no Brasil, toda a evaporação do Oceano Atlântico vai para cima nessa linha do Equador, vai para esses ventos chamados alísios, para cima da Amazônia, e quando a tempestade de areia, que em maio agora eu pude ver uma tempestade de areia no Egito, e toda a tempestade de areia do Saara faz adubar a floresta amazônica. A poeira voa 5.000 quilômetros, e leva para a floresta amazônica 27 milhões de poeira, 182 milhões de toneladas de poeira e 27 milhões de fósforo vai para a floresta amazônica. Esse é o Deus que nós cremos nele. Ele criou todas as coisas, criou você também no ventre da sua mãe, e nos formou, e nos deu vida e vida em abundância.
e forma um grande rio voador que desce para chover em todo o Brasil. Então existe um quadrado aqui no Brasil, entre Cuiabá, São Paulo, e vai aqui em Buenos Aires e Assunção. Esse quadrado é a área mais produtiva da América do Sul, onde estão as grandes plantios, as grandes indústrias, as grandes represas, porque é onde chove mais, e é onde produz mais, onde estão os melhores solos mais férteis da América do Sul. Então, durante décadas, observaram esse fenômeno climático, que agora estão aumentando os terremotos e aumentando os tufões e os furacões. Há 2 semanas atrás, eu estava no Havaí, estudando o vulcão Hilo, lá, vendo ele em atividade. Ele tem aumentado a ilha do Havaí, né, lá em Hilo. Então, aí onde estão os vulcões na Terra, essas bolinhas, e o ano passado agora, descobriu mais 91 vulcões no continente antártico. Hoje tem 138 vulcões no continente antártico, que são responsáveis pelo buraco da camada de ozônio. Não é a atividade humana, né? A Universidade de Bristol descobriu isso aqui o ano passado, em 2017, aí publicando aí na Antártica, né? E aqui o vulcão que eu fui estudar há 2 semanas atrás, lá no Havaí, né? Que nesses últimos 7 dias tivemos 80 tremores de terra, só lá no Havaí. E sua casa tremeu? A minha não tremeu, não, né? Então Deus, Ele é fiel, Ele tem nos guardado. Olha o tanto de eventos climáticos que nós tivemos em um ano passado, 710 eventos climáticos, em o ano de 2016, 780 eventos climáticos, né? Então Jesus fala em Mateus 24 que os tremores de terra iam aumentar, a fome na terra ia aumentar. Então, como a gente vai vendo essas situações em toda a terra, olha como que nós produzimos no Brasil a proteína para 900 milhões de habitantes, produzimos carboidrato para 400 milhões de habitantes. Aqui é a cratera de Ramon, lá em Israel. Em 1997, cheguei nessa cratera, sentei numa pedra aqui e fiquei olhando para esse buraco. Fiquei quase 3 horas sentado em cima de uma pedra, olhando para esse buraco. Não cheguei a conclusão nenhuma, fui frustrante. Fui embora decepcionado. 2 anos depois, eu fui para a Etiópia, estudar o Lago Tana, onde nasce o Nilo Azul, e 35 quilômetros depois do Lago Tana, ele tem 160 quilômetros de extensão na Etiópia, e ele forma o rio Nilo Azul, e ele, 35 quilômetros depois, ele vai escavando essa rocha vulcânica, e ele fez um buraco de 700 metros de profundidade, às vezes tem até 5 quilômetros de largura, e 700 quilômetros de extensão. E esse buraco, ele foi depositado todo ao longo do Sudão e do Egito, para adubar as terras férteis do Egito. As terras férteis do Egito. Eu fiquei tão encantado com o mesmo solo que eu encontrei na Etiópia, eu encontrei lá na foz do Nilo, no Egito, 3.600 quilômetros para baixo. Eu fiquei tão encantado que eu voltei para a cratera de Ramon, novamente aqui, em Israel, peguei um avião, fui para Tel Aviv, aluguei um carro, desci até aqui. Aqui passou uma grande falha geológica, né, que é essa trinca, que eu comecei a estudar na Turquia e fui até na Etiópia. Quando a trinca abriu, que a lava vulcânica veio, e veio rica em sílica. A sílica é pesada, quando ela seca vira areia. A Arábia Saudita, o Egito, a Turquia, a Síria, o Iraque, a Jordânia, tudo é areia. Entre o Monte Hermon, no sul do Líbano, e o Mar Morto, a lava vulcânica veio, é rica em cálcio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, e formou o solo mais fértil do mundo árabe. Moisés, vou te levar para uma terra que emana leite e mel. Leite e mel. O solo mais fértil do mundo árabe é Israel. É Israel. Voltei para a cratera e comecei a ver esse buraco de novo, sentei na pedra lá de novo. E quando a lava vulcânica veio, que formou as montanhas
da Jordânia e as montanhas de Judá em Israel, formou essas montanhas. Quando veio o dilúvio, a massa de água sobre a terra fez com que a terra escorresse e formou a cratera. E o Espírito Santo falava comigo assim: olha para a esquerda, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para a direita. E fui vendo a terra marcada, aonde a água do dilúvio foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo, até secar tudo. Então tem coisas que não é o sobrenatural. Eu posso pensar, mas só Deus vai trazer a resposta. Ele vai trazer a resposta para o seu negócio. Ele vai te orientar, vai te dar a direção. Olha aqui, nos Estados Unidos, o ano passado, estudando no Rio Colorado, olha, aqui o estado do Wyoming, o estado de Utah, o estado de Nevada, o estado da Califórnia, o estado do Arizona, o estado do Novo México e do Colorado. Depois da Pangeia quebrou, que formou as montanhas rochosas lá nos Estados Unidos, atrás dela formou esse grande lago salgado, que cobria 7 estados americanos. E aí vai o Rio Colorado, e aqui era o fundo desse grande lago salgado, o fundo desse lago salgado. E olha aí, como é que era o fundo do lago, essas formações aqui, tudo era fundo do lago, e de repente, esse lago, ele rompeu lá em Nevada, mas de uma vez, pá! E formou o Grande Cânion, há 5.000 anos atrás, e durou mais, a formação do Grande Cânion demorou 1, 2 semanas, talvez no máximo 10 dias, não mais do que isso. Não foi milhões de anos, como eu aprendi na escola, em 120 milhões de anos. E nessa camada aqui, quando estava dividindo a Pangeia, era maré alta, maré baixa, maré alta, maré baixa, maré alta, maré baixa, e foi depositando o sedimento. E quando parou, depositou o calcário. E nessa camada calcária, em setembro do ano passado, encontramos concha marinha e dente de tubarão. Esse é o Deus que nós cremos nele. É muito mais próximo de nós, não tem distância. Olha lá a camada calcária, 14 metros, 16 metros de altura, dentro formando esse buracão aqui, esse Grand Canyon, que tudo foi depositado aqui no Arizona. A depósito de terra foi todo no Arizona e no Golfo da Califórnia, aqui já no México. Eu fui estudar o rio Eufrates. Aqui a nascente dele, no Monte Ararat, é um rio de degelo, as nascentes de degelo. A Turquia tem 23 barragens para vender água para o mundo árabe e vender energia elétrica para o mundo árabe. A Síria tem uma grande barragem. Aqui a Badesh barragem, aqui a Artur barragem, tudo lá na Turquia, e aqui uma região, uma planície chamada Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates. E essa região aqui, escura aqui, era um grande pântano de 300 quilômetros de extensão, dentro do Iraque, e no governo do Saddam Hussein, ele drenou esse pântano. Tinha uma população de 250 mil pessoas que moravam aqui, tinha 6.000 anos que eles moravam aqui, e o Saddam Hussein não conseguiu dominar eles. Começou a dar cesta básica para eles. Aí eles moravam nessas casas flutuantes e plantavam arroz. A base alimentar deles era arroz, né? E aqui a base alimentar deles. Eu estava na margem do rio Eufrates e eu pensando na minha cabeça, raciocinando, eu falei para mim mesmo assim, saiu a palavra da minha boca: vai secar. Vai secar. E veio uma voz por detrás de mim e falou comigo assim: Isaías 11, Isaías 11. E eu olhei para trás, não tinha ninguém. Falei: eu estou ficando doido no deserto, ouvindo voz. Eu tinha nas minhas máquinas fotográficas uma Bíblia,
Eu abri a Bíblia no capítulo 11, na margem do rio Eufrates, e quando cheguei no versículo 15, estava escrito assim: eis que dividirei o rio Eufrates em 7 canais, e qualquer um passará nele a pés enxutos. E o Saddam Hussein tinha secado o Pântano com 7 canais. Ô, seu cientista de meia tigela, você não sabe nada não, eu já escrevi isso há 2.800 anos atrás. Esse aqui é o primeiro canal que o Saddam Hussein fez, esse é o segundo canal, esse é o terceiro canal, o quarto canal, o quinto canal, o sexto canal, o sétimo canal, onde estão todos os canais aqui. E aí os canais que ele fez, olha os canais que ele fez, e em 2009, pela primeira vez na história do rio Eufrates, ele secou. Aí, ele seco, aqui em julho de 2009, aqui em agosto de 2009, ficou 2 anos sem chover na Turquia, e o New York Times trouxe essa foto, né, aqui em agosto de 2009, mostrando o rio Eufrates seco. E o ano passado, por causa do ISIS, lá na Síria, olha como está o rio Eufrates hoje. Vai secar, porque está escrito na Bíblia, que ele vai secar. A palavra de Deus não volta vazia. E há 3 semanas atrás, estava no Alasca, estudando esse rio aqui, o rio Yonkom, é o rio que mais produz salmão nas Américas. Estima-se esse ano que entrou 200 mil salmão para desovar nesse rio. Aí vai o rio Yonkom, ali, eu estudando ali, pesquisando aquela geologia ali, né, desse material totalmente vulcânico desse rio, né, que deságua no Estreito de Bering, lá no Alasca, próximo lá da Rússia. Então Deus, Ele é soberano. Lá em Jó 14:9 ele fala assim, vamos falar comigo? Há esperança para a árvore cortada, mesmo que na terra apodreça sua raiz, ao cheiro das águas brotará e crescerá como planta nova e produzirá muitos frutos. Jó 14:9. Que a nossa geração seja como essa planta nova, para que a gente possa ter uma nação melhor de viver e de morar. Muito obrigado, Deus te abençoe. Amém. Eu queria chamar o Ricardo aqui. Ricardo, a gente estava orando aqui no começo, eu sei que o nosso tempo já está um pouquinho além, mas Deus colocou no coração do Ricardo um desejo de a gente... Vou deixar ele falar. É o desejo. Boa noite, irmãos. Meu nome é Ricardo Vieira, eu sou de Goiânia, e privilégio imenso poder participar de mais esse congresso. Na verdade, é o 3º congresso que Deus me dá a oportunidade de participar. E eu não vejo um tempo melhor e mais adequado para estar num congresso como esse, um congresso de empreendedores do reino, porque é um tempo onde a gente está vivendo assim, muita desesperança na nossa nação. A gente fica pensando talvez que não há solução. Muitos dos nossos irmãos brasileiros, com muito talento, já abandonaram as fileiras aqui, foram morar em outros países. Mas a gente entende que, na verdade, a solução não vai ser trazida para nós por um chinês ou por um coreano que vem aqui tentar consertar o nosso país por nós. Isso passa pelo Criador, passa por nós, como o doutor estava falando aqui agora há pouco, e a gente às vezes fica esperando um salvador da pátria político, olhando com os olhos de quem ora desesperançoso, para eles dizendo assim, mas com esses aí não dá para ir. Você olha para cada candidato, já está votando agora pela exclusão, já que não tem ninguém melhor, eu vou nesse. Então, hoje é um dia da gente entender que a esperança não vai estar em nenhum candidato, a esperança vai estar na nossa fé.
E a nossa fé é capaz de salvar esse país, na fé no Deus poderoso, que nós acabamos de ouvir agora, na boca do doutor que estava falando agora há pouco. E é importante a gente entender isso nessa perspectiva, porque há um testemunho de uma coreana, que muita gente acompanhou na internet, e isso mexeu demais comigo, com o Cláudio, que está aqui também, porque essa coreana começou um movimento na Coreia do Sul de orar por aquele país e para acabar a corrupção às 3h da manhã. E pasme, daquele tempo que começou essas orações, a Coreia, muita gente vai falar que é coincidência, mas ela se tornou essa potência que nós conhecemos hoje. Saiu daquele status quo que ela estava, sem esperança, e se tornou uma das potências mundiais. Então eu queria mesmo hoje, nessa noite, era conclamar que a gente tivesse essa esperança, essa fé, e que a gente pudesse orar nesse sentido pela nossa nação, pelo Brasil, entendendo que Deus vai levantar quem Ele quer, e se nós estivermos com essa fé e imbuídos desse propósito, certamente nós também, como uma semente plantada, nós haveremos de mudar essa nação. E amanhã, eu sou um dos preletores aqui, às 10h40, e vou falar de um tema interessante, que é esse negócio do rico e do mordomo, e é uma coisa que a gente fica granjeando todo o tempo, sem saber se a gente é um ou se é outro, e é uma coisa interessante que nós vamos falar, mas é um tempo, hoje à noite, agora, nesse momento, da gente romper com todo esse estado de coisa, com esse medo que tem assolado o coração da nossa nação, através de nós todos, e mudar esse paradigma. Nós temos esse poder, porque tudo que nós ligarmos aqui na terra está ligado no céu. E a gente, crendo nisso, eu tenho certeza absoluta que é vontade do Criador, porque Ele nos fez príncipes, e nós temos agora esse poder de romper com todo esse estado, essa calamidade que a gente fica enxergando da nossa nação, essa corrupção que a todo momento nos envergonha, e a gente tem falado tão mal da nossa nação, a gente mesmo virou aquele complexo de underdog, complexo de cachorro vira-lata, e fica falando de nós mesmos o tempo todo. Nós temos que acabar com isso e profetizar coisas boas, tanto ao nosso respeito, quanto a respeito da nossa nação. A gente começa mudando algumas coisas pela boca, pela palavra, e hoje é uma noite especial para nós. Então, eu queria orar, nós podemos? Amém. Então, vamos ficar de pé, vamos dar as mãos, abraça se você puder. O Rudy pode puxar essa oração, já que ele conhece o propósito. Não, você vai orar sim, peraí. Eu queria lembrar vocês do METS, que esteve nos 2 últimos congressos. O que vocês estão vendo aqui é uma pequena parte de um movimento mundial que Deus tem feito, chamado BAM, Business as Mission, negócio como missão. E quem está lembrado do METS aqui? Né? É como se fosse um presidente mundial desse movimento. É um homem com mais de 20 anos de carreira diante de Deus, servindo empreendedores como nós aqui essa noite. E ele nos ministrou uma coisa, dizendo: quando você encontra um menino pedindo dinheiro na rua, o que é melhor? Dinheiro, comida? Tio, dá um dinheirinho, dá um prato de comida para mim. O que é melhor? Você dá o dinheiro, dá o prato de comida, ou você dar emprego para o pai dele, para estabilizar aquela família e resgatar a dignidade dele? Aquilo me impactou, verdadeiramente me impactou. E a oração que nós vamos fazer aqui hoje, o Ricardo vai orar, depois o Henrique Lobo vai ministrar profeticamente para nós, passa por nós, queridos. Você é o instrumento, sobre você está a unção de empreender, de gerar emprego, gerar renda e mudar a situação econômica do nosso país. Oh Deus, Pai, oh Senhor, eis aqui os teus filhos. Pai, o Senhor optou por fazer de nós família. Oh Senhor, essa nação carece mesmo da tua sabedoria,
Pai, aqui estão os homens empreendedores, aqueles que o Senhor capacitou para que desse provisão para essas famílias que agora nós falamos aqui. Pai, o Senhor nos deu coração, e coração para ser segundo o teu servo especial Davi, para que fosse um coração segundo o coração do Senhor. E nós temos agora, Pai, esse ensinamento para romper com esse estado de coisas, romper com a corrupção que campeia o nosso país. Isso não passa por ninguém, a não ser por nós, porque o Senhor já nos capacitou como espelho do Senhor, reflexo da tua face. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite profetizar, Pai, que a nossa nação pertence ao Senhor, que nós não temos complexo de underdog, de cachorro vira-lata, mas nós temos sim propósito de príncipe, de filhos do Senhor, do Rei dos Reis. Então, Pai, em nome de Jesus, eu já sei que o Senhor nos capacitou, as bênçãos todas já estão derramadas. Abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Pai, em nome de Jesus, muda mesmo a nossa mente, muda mesmo agora, Pai, essa mente atrasada que a gente tem vivido com ela, e coloca sobre nós agora, Pai, a visão, o foco, o ajustamento, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Nós agora profetizamos, Pai, sobre a nossa nação. Nós somos uma nação vencedora. Nós vamos rompemos com toda a corrupção, e nós somos uma nação de primeiro mundo. Vamos declarar isso hoje, e hoje começa uma grande virada no nosso país, através de nós, através de um congresso que parece pequeno, mas é gigante diante dos olhos do Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.